Então, pessoal, outro tipo de tecnologia que pode ser utilizada no tratamento de água é a extração por flotação de ar dissolvido. E o que significa essa flotação por ar dissolvido? Ela também é um processo de separação de partículas sólidas ou líquidas de uma fase líquida da água, através da utilização de bolhas de gás, normalmente o ar. Então, significa que eu faço a injeção de partículas de gás, de bolhas de ar, para fazer com que as partículas de impurezas presentes na água ascendam à superfície desse flotador e consigam ser removidas pela remoção superficial do lodo através de um raspador superficial. Então, ela vai ser um processo alternativo à sedimentação. Lembram lá na sedimentação, as partículas de impurezas, após terem se agregado com os flocos, vão para o fundo do decantador. Um dos principais parâmetros a serem considerados na flotação por ar dissolvido é o tamanho dessas bolhas de ar. As bolhas de ar de tamanho menor, elas conseguem aderir mais facilmente às impurezas e fazer com que essas impurezas, então, sejam arrastadas para a superfície do flotador. E outro fator também importante é que, diferente da decantação, o tamanho dos flocos menor favorecerá a eficiência da flotação. Então, com flocos menores, né, com dosagem de coagulante e tempos de floculação que propiciem a formação de flocos menores, será mais indicado para a etapa de flotação, para fazer com que essas bolhas consigam arrastar as impurezas para a superfície do flotador. Aqui está um esquema de como que seria essa injeção de ar dissolvido dentro de um flotador. A gente tem aqui que é necessário termos um compressor de ar, um tanque de saturação de água, e aí essa água saturada, então, de ar é injetada aqui no fundo do flotador. À medida que há uma injeção dessas microbolhas no fundo desse flotador, ela vai, né, tender a subir, a ascender a superfície, e nesse processo ela passa a arrastar as impurezas para a superfície do flotador. Esse lodo aqui, então, flotado, né, essas partículas de impurezas serão removidas posteriormente com um raspador superficial e água mais limpa é retirada aqui no fundo do flotador de ar dissolvido. Aqui mostra outro esquema, né, com esse compressor de ar ligado a um tanque de saturação, e a injeção da flotação por ar dissolvido se dá logo após a floculação, e essas bolhas de ar elas vão conseguir fazer com que os flocos formados vão para a superfície e a água mais limpa, né, sem essas impurezas, são coletadas aqui na parte mais inferior do flotador. E a partir da flotação, pode-se ter a etapa de filtração, que seria, né, a flotofiltração, ou então pode já se fazer a desinfecção diretamente, dependendo também da qualidade da água que foi tratada por esse mecanismo de flotação. Quando que a gente vai utilizar a flotação? Geralmente em águas eutrofizadas, quando eu tenho, né, um excesso de organismos aquáticos, de algas, e essas algas, por não conseguirem decantar em relação à sua densidade, que é menor do que a da água, elas vão para a superfície, né? E aí na decantação, essas algas, elas são de difícil remoção. Então, a flotação, ela vem como alternativa para fazer com que essas algas sejam removidas junto com outras impurezas através dessa injeção de ar dissolvido. Além disso, mananciais com cor verdadeiras elevada, associada àquelas partículas dissolvidas e baixa turbidez, também pode ser indicado o uso da flotação, já que eu tenho, né, uma menor quantidade de sólidos em suspensão, que é o mais indicado para o caso de utilizar coagulação, floculação e decantação. Então, comparando, né, o flotador com o sedimentador, a gente vai ter como as vantagens da flotação, que seriam unidades mais compactas, reduz também o consumo de coagulante, né, que já vai precisar de flocos de tamanhos menores. Eles produzem também lodo com menor teor de sólidos, então vão descartar menos água, e promovem também a oxidação da água, né, essa melhoria da água tratada. No entanto, a flotação exige uma operação mais qualificada, né? É necessário se fazer manutenção dos tanques de saturação, do compressor de ar, e isso também aumenta o uso de energia, né? A necessidade de energia para funcionar o flotador. Também uma desvantagem, necessidade de se ter uma cobertura para que a incidência solar não prejudique a qualidade da água.
Aqui a gente consegue visualizar, né, o flotador com um acúmulo de lodo na sua superfície e o raspador de lodo, né, girando na superfície para remoção do lodo. E aí, esse raspador, então, ele faz com que o lodo ele verta nessas laterais do flotador e a água mais límpida, água mais clara, está no fundo do flotador e pode ser, né, removida através de mecanismos mecânicos. Resumindo tudo que a gente viu até aqui sobre o tratamento de água, eu queria destacar para vocês alguns aspectos. O primeiro deles é que toda água ela pode ser tratada. A limitação em relação ao tratamento da água vai depender basicamente em relação aos aspectos econômicos. A gente tem inúmeras tecnologias de tratamento da água e a gente consegue adequar essa água às características potáveis, sendo que quanto mais poluída a água em sua forma natural, mais dispendioso, mais caro vai ser o tratamento dessa água para torná-la potável. E aí, né, novamente, quem determina a tecnologia do tratamento a ser aplicado é a qualidade da água bruta. Além disso, as tecnologias de tratamento da água podem ser classificadas entre aquelas que necessitam de coagulação e aquelas que não necessitam desse processo. Por exemplo, no caso da filtração lenta, eu posso utilizar dessa etapa de filtração de tratamento sem passar pela etapa de coagulação. E na maioria dos casos vai ser necessário termos a etapa de filtração para remoção de partículas coloidais, suspensa e também de micro-organismos, e também é obrigatório, com base na portaria de potabilidade, a etapa de desinfecção, independente de qual for o sistema de tratamento aplicado na ETA. Com isso, eu encerro essa parte do conteúdo sobre tratamento de água, né? A atividade está disponível para vocês. Então, bons estudos e a gente se vê em breve.